Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando Grandes por Bessa deste sábado, 15 de junho, na Jovem Pan Curitiba, para todo o estado do Paraná. Hoje estou recebendo, na verdade, dois convidados muito especiais, duas personalidades de Curitiba, ambos meus amigos, Norma Camargo e Eliseu Portugal, médico. Muito bom dia, Norma. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Preciso que você fale um pouquinho mais perto do microfone. Aí, né? Esse vozeirão seu. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Reinaldo, tudo bem? Tudo. Olha só, o programa de hoje não tem um assunto específico, mas tem muitos assuntos. Porque os meus dois convidados, especialmente a Norma, que é uma pessoa que tem uma história de vida longa, rica, né? De muitas vivências sociais, culturais, uma vida, como é que eu diria, me ajuda aqui, Eliseu. A Norma é uma personalidade que está assim, na exuberância, né? Não só da elegância, mas de tudo, né? De uma vida plenamente... E se mantém assim há muito tempo, né, Norma? Eu acho que é um grande exemplo de vivacidade, de curiosidade. A Norma está querendo sempre aprender, apesar da vasta cultura que ela tem. Então é realmente uma personalidade única, né? Eu adoro. Bom, eu diria que eu estou no outono da minha vida e vou te dizer, um outono maravilhoso, porque tenho descoberto coisas incríveis, amigos novos, também muito cultos, pessoas que só somam na minha vida, e eu sou uma criatura que estou sempre procurando novos objetivos, e porque para se viver bem você tem que ter objetivos. Então, cada dia mais eu me programo para fazer as coisas que vão me trazer prazer e qualidade de vida. Certo. Norma, você é uma mulher, né, como a gente fala assim comumente, à frente do seu tempo, sempre foi, né? Certo. Você é uma mulher que... Mas antes, né, eu vou para quem eventualmente não conhece a Norma Camargo, se é que tem alguém que não conhece a Norma, né? É verdade, Eliseu. Difícil. Mas eu vou dar aqui o currículo, né? Norma Terezinha Guimarães Alves de Camargo. Sim. Já começa pelo nome, né? O nome já traz a pompa. Já traz a pompa no nome, né? Filha única de Pedro Stengel Guimarães e Leda Cruz Ferreira Guimarães. Casou-se aos 19 anos com Marins Alves de Camargo Neto. Casei-me, quer dizer, na flor da idade, ou na minha época, se passasse dos 19, virava titia já. Então tinha que casar. Quantos anos de casada, Norma? 63. Vou para 64 anos de casado agora em outubro. Certo. Tá, e casada, né? Muito bem casada com o Marins, o nosso comandante Marins, né? Comandante, e agora com 3 filhos e agora com 4 netos. O comandante porque ele é velejador, né? Velejador, e os filhos são muito chegados nesse ramo, são todos velejadores, os 3 filhos. Norma, o seu pai, né? O saudoso Pedro Stengel Guimarães, mais conhecido como Pedrinho. O famoso, né? Pedrinho. Pedrinho. Foi ele que criou o termo que apelidou o Atlético Paranaense de Furacão? Foi. Ele irradiando um jogo, até sentado no campo, porque na época não tinham as cabines, o time estava ganhando e num gol daqueles ele gritou: lá vem o Furacão. Ele era narrador esportivo? Ele era narrador, papai era, além de advogado, era narrador esportivo, trabalhou a vida inteira em jornais e... A paixão dele era o Atlético, né? Era o Atlético. Certo. Bom, e agora deixa eu dar aqui então o currículo, né, do meu outro convidado, Dr. Eliseu Portugal, né?
Eliseu Portugal é formado em Medicina pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, pós-graduado em Nutrologia pela Abram, em Medicina Integrativa, pós-graduado em tantas coisas aqui, em Estética pela Universidade de Santa Cecília. E agora, Eliseu, você também está assessorando, dando uma assessoria médica para um clube de futebol da Itália. Falando em furacão aqui? Pois é, as coisas da vida, né, que você não espera. Eu, para ser bastante sincero, nunca fui muito ligado ao mundo do futebol. Né? Como aquele brasileiro que assiste Copa do Mundo, mas não tem um time assim de paixão que acompanha. Nunca fui assim. E a vida me levou para isso, de uma forma muito tranquila e sem um planejamento específico, acabei indo dar assessoria para um time na Itália que chama-se Monza. Monza, né? Aliás, você veio de lá há poucos dias, né? Tem 2 semanas. Você vai a cada 3 meses, mais ou menos. Meses. A cada 3 meses. E você se tornou amigo do dono desse time, né? Eu vou contar rapidamente então como que aconteceu. Tá. Só um parênteses aqui, porque a gente tem muita história aqui para ouvir da Norma aqui. Na verdade, assim, eu tenho uma paciente que mora lá, que chama-se Elga, e é brasileira, e que começou a consultar comigo no Rio de Janeiro, que eu tenho consultório no Rio de Janeiro também. E a Elga tornou-se minha amiga, né? Há 2 anos e meio atrás, quando o meu companheiro Eleutério Neto expôs em Veneza, eu propus para ele que fizéssemos um bate-volta até Milão, dá mais ou menos 2 horas de trem de Veneza a Milão, e ele topou e fomos. E nessa ocasião eu conheci Adriano, marido de Elga, que eu não tinha ideia de quem fosse, né? Qual a profissão, o que fazia, enfim. E desse encontro em Milão surgiu a ideia de que eu começasse a tratá-lo. A Elga começou a insistir com ele que ele consultasse comigo, porque ele teve na época do Covid teve um problema sério, ficou internado 3 semanas numa UTI, enfim, à época já com 77 anos. Então comecei a cuidar do Adriano. E alguns meses depois me surpreendeu uma ligação dele quando ele me convida, porque ele melhorou bastante, teve, graças a Deus, uma boa melhora, me convidando para fazer assessoria ao Monza, ao time de futebol. Ele foi dono do Milan por 30 anos, ele foi sócio do Berlusconi, melhor amigo do Berlusconi, que faleceu ano passado. Eles venderam o Milan há 4 anos atrás e compraram o Monza, que estava na 4ª divisão. E Adriano, com toda a genialidade que ele tem nessa área esportiva, colocou o Monza na 1ª divisão na temporada passada, e ele continua na 1ª divisão nessa temporada. Então o Adriano também é um homem muito à frente do tempo dele, e assim que surgiu essa minha ida à Itália. Maravilha. Eliseu, quando que você conheceu Norma Camargo? Eu lembro a primeira vez que eu vi Norma Camargo. Obviamente ela não vai lembrar, mas foi em 1982, mais ou menos. A Natan já existia no Miller nessa época, né? Já, a Natan entrou no Miller junto com a inauguração em 83. Não, então foi 83. Então não foi 83, foi 83. Eu estudava no Rio de Janeiro e vinha para cá, obviamente, todos os anos, né, cada 6 meses, para visitar meus pais no interior, e passava por Curitiba. E eu passei pelo Shopping Miller e fui na Natan. Naquela época eu não podia, obviamente, comprar muita coisa na Natan, mas comprei um porta-cartões. E quem me atendeu foi Norma Camargo. E eu nunca mais esqueci dessa cena. Aquela mulher linda, poderosa, chique. Você viu? Continua, Cria né? fama e deite-se na cama. Nada mais certo que isso. E olha como é vida, né? Jamais imaginaria que anos depois, muitos anos depois, nós iríamos nos tornarmos amigos, né? Muito amigos, fizemos viagens juntos. Olha, viagens memoráveis, né? Algumas eu participei. Você várias. Já Rússia, Marrocos. Nossa. A primeira que nós fizemos foi Marrocos. Marrocos, isso. Foi. Depois foi muito divertido. Depois fizemos a Rússia juntos. Eu fizemos várias viagens. Cobrindo essas viagens com o meu programa de TV. O Jet Set, né? Aliás, Norma e Eliseu são 2 figuras do Jet Set internacional, né? Porque vocês vivem... Eu agradeço aqui a sua gentileza. Vivem viajando, né? Você agora praticamente só viaja. Agora, né? Eu estou aposentada, então está na hora, né?
partir para o mundo, apesar de que não tem muito mais coisa para conhecer. E eu agora tenho que acalmar um pouquinho, porque eu gosto de, lógico, é maravilhoso poder viajar com o comandante, mas o comandante já não tem a minha disposição, então eu tenho que segurar um pouquinho, né, as viagens. Norma, você, apesar de curitibana, né, você viveu uma boa parte da sua vida no Rio, né? Foi no Rio de Janeiro. Eu vivi anos maravilhosos, de 79 de 73 a 80. E lá eu conhecia, estreitei amizades, porque éramos vizinhos do pessoal da Natan. Sei, da família Kimmelblatt. E eu fiquei muito amiga das meninas, e quando aconteceu de eu voltar para Curitiba, me chamaram para fazer uma experiência lá, para trazer as joias para Curitiba. E eu fiquei meio assim, cabreira em trazer joias, porque eu falei, mas como, seu Natan? Nunca vendi nada, nem rifa. Como é que eu vou vender joias? Não, mas você leva jeito. O leva jeito é porque eu era uma embaixatriz nessa época, no Rio de Janeiro. Porque todas as pessoas que saíam de Curitiba para o Rio de Janeiro iam me visitar, faziam aquelas reuniões. E claro que o seu Natan, como um visionário, ele não só me contratou pelos meus belos olhos ou pela minha elegância, ele percebeu que eu tinha um público também. Claro. E aí eu vim para Curitiba com uma boa agenda, né? Como se falava na época. Uma boa agenda. E aí eu, então, trouxe para Curitiba Natan em 80. E trabalhei durante 3 anos em casa com a sacolinha e visitando os clientes. E montei uma clientela. Na época, eu me lembro que ele falou, Norma, quantos clientes você tem pagando? Falei, 200, seu Natan. Então, você terá uma loja no shopping do meu amigo Salomão Soifer. E aquela loja foi um tremendo sucesso. E eu posso dizer, sem falsa modéstia, que Natan, naquela época em Curitiba, não tinha pra ninguém. Não tinha gás externo, não tinha coisíssima nenhuma. Eram as joias realmente mais bonitas, mais... Eu não tive que lutar pela mercadoria que eu vendia. Eu simplesmente apresentava e as pessoas babavam, porque era de matar. Hoje em dia não se usa mais, dizem que a alta joalheria saiu de moda. Para quem não tem a joia, saiu de moda. Porque a alta joalheria é alta joalheria. Sempre será, né? Sempre será. Um Harry Winston da vida. Mas, enfim, eu acho que o mundo tem que andar para frente, as coisas, a gente tem que torcer para sempre ser um pouco melhor, e a gente aprende muito, né? Com a vida e com o passar dos anos, eu todo dia aprendo alguma coisa. Então, valeu a pena, foram anos de glória e de glamour. A Natan deixou de existir quando, Norma? A Natan, a partir de 2008, 2009. Certo. Eu me aposentei em 2004. E agora, deixa a vida correr, né? Vamos viajar. Vou mudar de residência agora, no final do ano. Ah, é? Vai pra onde? Vou morar perto dos meus filhos. Ah, é? Pra onde? Santa Catarina. Santa Catarina. Onde você já tem... Onde eu tenho já um apartamento, né? Apartamento. Balneário Camboriú. As minhas filhas, uma está em Cabeçudas, outra está em Florianópolis, no Campeche, e o filho no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu gosto de passar, agora eu vou passar um mês inteiro no Rio. Mas morar no Rio de Janeiro realmente não é o momento. O Rio está complicado, né? O Rio está complicado. Faz muito tempo. Eliseu, você também, né? É uma figura que viaja muito, seja a trabalho, seja a passeio, né? Um dos seus hobbies, vamos dizer assim, também são as viagens. É, né? uma coisa que você eu adoro, e o Neto. Eu e o Neto. Eu tenho algumas coisas em comum, assim, com Norma. Por isso até que a gente é amigo. Também adoro joias. Adoro. Gosto muito de joias. Adoro viajar, sempre gostei. E tenho uma paixão também pelo Rio de Janeiro. Que apesar de todas as dificuldades, o Rio ainda é uma cidade que encanta, né? E, enfim, então a gente
partilha de alguns... E você fez faculdade lá, né? Morei 10 anos no Rio de Janeiro. Também numa época... Também ambos pegaram aquela época do Rio, a época boa. Anos de glória. Anos 80, nossa, era tudo de bom. Você frequentava as grandes festas e... Lógico, me lembro, no meu tempo era no tempo de Teresa Souza Campos, Ricardo de Terezinha, Amaral. Todos. Canecão, a Regines. Foi uma Hipopótamos. Época, Hipopótamos. Então foi incrível. Coisa de louco. Anos 80, né? Eu tive a sorte, só fazendo um adendo assim, que eu acho interessante. Eu tive a sorte de chegar no Rio de Janeiro nessa época e também tive a sorte de ter no Rio de Janeiro uma prima que morava lá, curitibana, mas morando lá, Maria Carlota Wolff de Almeida, que até esteve comigo esses dias me visitando. E eu tive essa sorte de poder conviver com Carlota e com Hélio de Almeida, marido dela, que foi um grande homem público no Rio de Janeiro, foi deputado federal, já foi presidente do Clube de Engenharia, tinha uma pinacoteca maravilhosa. Então eu com 15, 16 anos já comecei a olhar e aprender com ele o que era um Picasso, o que era um Renoir. Ele tinha Diego Rivera, enfim, os grandes mestres da pintura ele tinha na casa dele. Então imagina para um menino de 15, 16 anos começar a descobrir o mundo já nesse patamar, né? Então eu sou muito grato a eles por terem me proporcionado isso, né? Então Rio de Janeiro sempre fez parte da minha vida de uma forma muito intensa. Eu costumo dizer que eu sou curitibano de coração, mas a minha alma é carioca. Eu adoro Agora, Rio. Vocês dois são duas pessoas que gostam muito de receber, né? De oferecer, né? Abrir suas casas, né? Eu já fui na sua também. E hoje em dia, como é que ainda existe esse hábito assim das pessoas, aquelas, né? Porque Curitiba, né? Todas as cidades, claro, não só aqui, Curitiba, mas Curitiba sempre teve algumas figuras lendárias, né? Que a gente lembra assim, fulano gostava muito, dava grandes festas, né? Na sua casa, ou no seu apartamento, sua cobertura e tudo mais. Vocês... Eu acho que mudou muito, né, Bessa? Hoje em dia, muito poucas pessoas recebem, eu acho. Por quê? É difícil. A pandemia acabou com essa liberdade que a gente tinha. Eu acho que a prejudicou muito. Eu me lembro que eu costumava receber muito mais do que hoje eu recebo. Hoje, para receber lá em casa, tem que fazer uma programação. Então, eu acho que isso mudou muito, né, Eliseu? Sim, sem dúvidas. E, inclusive, eu, por exemplo, jamais faria, hoje em dia, na minha casa, um jantar para mais de 8, 10 pessoas. Antigamente você recebia muito mais grupos. Eu já cheguei a fazer para 60. Então é um negócio que mudou, né? Mudou muito. Hoje em dia você prefere sair com um casal, 3 casais, vai jantar fora, etc., ou viajar. Muito pouca gente recebe hoje. E também, não sei se foi só a pandemia que prejudicou. Quem foram para vocês as grandes figuras que vocês têm como referência, assim, foram grandes anfitriões em Curitiba? Olha, aqui que eu acho, na época que a gente saía, o Viana, Luiz Francisco Viana com a Eliane Viana, recebiam muito em casa deles, que era uma maravilha. Eliane Caldeira recebeu muito também. E olha, acho que... Posso citar uma pessoa que acho que você vai lembrar. Eleonora Valente. Eleonora, maravilhosa. Foi uma grande festeira. Foi. Né? Fernando Carneiro também. E assim, foi muito engraçado porque eu convivi com eles todos. Eu sendo muito mais jovem do que eles, né? Eu tinha na época 30 anos, a Eleonora já tinha 70. A Eleonora foi uma mulher que marcou época, né? Exatamente, mas eles recebiam maravilhosamente bem. E você diria, Eliseu, no seu caso, que você aprendeu muito com eles, assim,
coisas que você, por exemplo, até mesmo, né, desse universo, né, da chamada alta sociedade? Sem dúvidas, porque nós nos encontrávamos semanalmente. Eram outros tempos, né? E nós jogávamos tranca. E toda semana era na casa de um. E aí fazíamos jantares e fazíamos os jogos. Isso acabou. Mas era muito interessante porque não era só o jogo em si, era a conversa, era você aprender sobre culinária, você aprender sobre tudo. Então imagina você com 30 anos conviver com pessoas tão interessantes, tão vividas e já com tanta bagagem, né? Então, para mim foi fundamental. Então eu tive muita sorte na minha vida de me relacionar com pessoas sempre muito interessantes, que sempre tinham algo a oferecer para eu aprender. Né? A somar, a gente soma. As pessoas hoje em dia são muito superficiais, eu acho. Não tem conteúdo. E não é complicado, viu? É bem complicado. Eu tenho feito, como a Norma, também mais reuniões petit comité, né? Poucas pessoas. Eventualmente eu faço algo maior. Agora eu acabei de fazer, por exemplo, um jantar para 35 pessoas comemorando os 30 anos da Casa Cor Paraná. E foi um prazer, porque recebi algumas pessoas... Foi lindo, foi maravilhoso. Foi bacana, né, Norma? Trouxe o pessoal de fora, estava Casa Cor, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Aproveitando isso que o Eliseu falou, né, desse jantar e tal. Hoje, qualquer evento em Curitiba, qualquer evento assim, social, né, se não tiver a norma, parece que o evento não acontece. A norma, ela é realmente As pessoas até já falam, a norma vai estar lá. O problema a presença da norma, ela carimba o evento como de grande qualidade. A presença da norma faz com que as pessoas chancela e faz com que as pessoas queiram estar no evento. Você está vendo? É o que eu falei, crie fama e deite-se na cama. Você já está estendida nessa cama faz tempo, então. Eu fiquei estendida num tombo maravilhoso essa semana, quase fui. Para morrer basta estar vivo. Aliás, você e os seus tombos, né? Porque você teve um tombo cinematográfico na escada de um avião, não foi? Veja bem, não é qualquer tombo. O tombo do avião foi Santos Dumont, 7 parafusos. Verona, 7 parafusos. Olha só. E agora não tem parafuso, mas o corpo virou. Foi no Angelone. E olha, eles chamaram SAMU, todos os SAMUs, ninguém apareceu. Apareceram os clientes que me conheciam e eu estendida ali no chão do Angelone. Foi um absurdo. Até para cair, a Norma cai com estilo. Sempre. Não tem jeito. Não, e a recuperação dela foi incrível, porque isso aconteceu... Terça-feira, ontem, hoje é quarta? Então ontem fez uma semana. Hoje para efeitos aqui da nossa gravação, né, quarta. Mas, enfim, Norma, mas nada disso tira a sua ânsia de viver, né? Não tira, inclusive me acelera mais, porque eu sou acelerada. E eu acho o seguinte, eu tô no outono da vida. Eu tenho que dizer isso. Você está deixando a bola quicando, eu vou perguntar, você está com que idade? 83 anos. E outro dia passei a maior vergonha, porque eu estava discutindo não sei o quê. Eu disse, não, mas eu tenho 82. A pessoa falou, mas você não tem 82. Eu digo, como não tenho? Ainda quase discutir. Como não tenho? Não, você não nasceu em 41? Então, você está com 83, vai para 84. Agora, idade é um negócio que não me preocupou nunca, Bessa, pelo seguinte, porque meu pai foi a 97, minha mãe foi a 99 para 100. Isso. Então, eu nunca fiquei preocupada com a idade das pessoas. E você trata a Norma, Sim, né? Sim, Norma, minha paciente... Eu sou modulada, né? Eu costumo dizer que Norma é uma mulher moduladíssima. Essa recuperação que ela teve é um exemplo disso, né? Ela teve uma concussão, ela bateu com a cabeça, machucou. Foi feio. Não foi pouca coisa. Mas uma mulher com 83 anos que teve esse acidente e teve uma recuperação... Primeiro que ela não teve nenhuma sequela, graças a Deus, tudo bem, mas uma recuperação assim, rapidíssima. Sim. Então essa é a prova de que você estar bem, modulado, realmente funciona.
Norminha, eu sou muito sistemática. Você é minha paciente há quantos anos já? Não tenho ideia, uns 15 pelo menos, né? 15 para 20. Eu tomo as minhas pílulas. Né? As pílulas mágicas. As pílulas mágicas. Agora, sabe, Reinaldo, eu acho que essa história de idade, se fica assim assado, não tem. Eu acho que quando você tem objetivo, quando você pensa as coisas para frente, você quer crescer, quer somar, não tem como você não viver bem. Essa característica da Norma é muito interessante. Ela sempre foi sou muito otimista. Exatamente, sempre fui otimista. Eu sempre acho que as coisas vão dar certo e incrivelmente dão certo, sabia? Então, deixa eu fazer um rápido... Eu vou interromper rapidinho aqui, que a gente tem que fazer um intervalo. Tá bom. Tá? Mas no segundo bloco, eu continuo conversando com essa dupla aqui, Eliseu Portugal e Norma Camargo, sobre a vida, né? Porque é sobre isso que estamos falando, mas tem mais assuntos aqui. Grandes por Bessa faz um rápido intervalo e volta em seguida. Você está assistindo Grandes por Bessa. Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Estamos de volta com o Grandes por Bessa deste sábado, 15 de junho. Estou recebendo hoje aqui no estúdio os meus convidados Norma Camargo, Eliseu Portugal, médico. Eu falo assim, Norma Camargo, e não falo a profissão, e falo Eliseu Portugal, médico. Norma, se você fosse dizer qual é a sua profissão, qual seria? Imediatamente eu te respondo, gerente de vendas. Gerente de vendas. É alguma coisa que eu gosto. E uma grande influencer. Pois é, influencer. Bom, aí eu sou a é verdade. Veja. Você tem alguma coisa contra chamarem você de socialite? Não tenho nada contra. Absolutamente não. Agora, eu digo isso para o gerente de vendas porque que é o que você sempre foi mesmo, eu né? Sempre fui, eu trabalhei com isso por amor, inclusive, porque eu amava o meu trabalho. Eu tinha loucura por aquelas joias. Bom, você sabe melhor do que ninguém que eu trabalhei durante... Olha, eu fiquei não 30 anos. Quando eu entrei na Natan tinha 15 anos de casa. Eu cheguei aos 29 anos. Mas eu fazia com paixão aquilo, porque a minha mãe foi sempre uma apaixonada por joias, engraçado. E comprou sempre com o trabalhinho dela, que ela era professora de corte e costura. E, por sinal, maravilhosa, professora, lecionou para Curitiba inteiro. Ela comprava prataria com o dinheirinho dela e joias. Ela tinha joias incríveis de um português que vinha de São Paulo e vendia. E aquilo, engraçado, ela me influenciou nisso, porque eu, quando eu
trabalhava com aquilo, eu sonhava com aquelas joias, eu via o cliente, eu bolava, quando eu pegava o estoque, eu dizia, isso é para fulano, para ciclana, eu sabia para quem eu ia direcionar. E tive muito sucesso, porque na minha época a gente vendia a joia como água. A pessoa não chegava e dizia, me dá um anel. Você tem o conjunto, eu vendia os conjuntos. E os clientes ficavam maravilhados, porque realmente não tinha nada parecido na época. Norma, eu estou me lembrando aqui de uma história que você me contou. Obviamente vamos preservar os nomes, né? Tudo bem. Mas teve um caso engraçado, que você falou que um cliente comprou uma tiara para noiva. Mandou fazer uma tiara porque ia casar. Estava noivo de diamantes. Eu tive que mandar para o Rio o desenho, o seu Natan desenhou a peça, orçou, e eu mostrei para o cliente, e ele falou, olha, pode mandar fazer porque está maravilhoso, como que eu posso pagar? Pode pagar assim, assado. Resolvi tudo com o cara. Um belo dia eu chego na loja, eu tinha um gerente, o Saulo, falou, Norma do céu, estou desesperado, o que aconteceu? Veio o cliente, passou aqui e disse que desmanchou o noivado e não quer mais levar a tiara. Eu falei, o quê? Você está brincando? Como assim? Deixa comigo. Claro que ele vai levar. Mas Norma disse que não tem, porque não sei o quê. Eu digo, deixa comigo. Para te encurtar a conversa, não sei até hoje onde é que está essa tiara, mas ele pagou e levou a tiara. Para quem ele deu, você não sabe. Não estou nem interessada. Não sei nem se o cara casou, se está vivo, se está morto. Mas que ele pagou e levou, imagine. Ele queria devolver a tiara. Queria devolver porque desmanchou o noivado. Eu disse, e daí, meu querido, eu não tenho nada a ver com isso. Aqui não é uma agência de casamentos, né? Tipo, não deu certo a noiva. Não, tem histórias incríveis, dá para escrever um livro. Sim. Mas enfim, nós estamos aqui num programa de entrevista, não de livros. Você já pensou em escrever um livro ou não? Já pensei e já me disseram, tem um grande amigo chamado Antônio Freitas que fala para mim, Norma, você tinha que escrever um livro, põe alguém do teu lado. Daí eu disse, bom, só se eu puder. Tem que, você é um cara que pode fazer isso, é mais moço que eu, só pode publicar depois da minha morte. Por quê? O livro, porque eu vou contar coisas que até Deus duvida. Conte uma, pelo menos, aqui pra gente. Já contei uma. Não, mas uma mais picante. Apimentada. Enquanto você toma água, aí você vai lembrando. Mas, Eliseu, isso é Norma Camargo em estado puro. Olha, né? Eu já presenciei Norma fazendo vendas de joias. Poucas vezes, mas presenciei. E esse talento que o Natan teve anos atrás, que ele viu na Norma esse talento, essa visão, realmente é incrível, porque Norma é altamente convincente. Primeiro porque ela adora o que ela faz, como ela falou. Uhum. Segundo, que o produto que ela vende ou que ela vendia era de extrema qualidade. Nossa. Mas a questão não era só isso, era o poder de convencimento de que aquela peça ia ficar maravilhosa na pessoa, e realmente ficava, e a pessoa comprava e ficava feliz. Então, quando alguém ia na Natan para comprar uma joia é sempre algo que traz muita satisfação, né? As pessoas ficam muito felizes e tal. Mas comprar uma joia na Natan com Norma Camargo, a pessoa ficava duplamente feliz. Então, ela foi muito talentosa sempre, fez isso com grande maestria. Né? Inclusive, Norma, quando a Tiffany abriu aqui, ela te convidou, né? Convidou. E você solenemente recusou. Ela me convidou e eu disse não, realmente. Para mim, joia até hoje, sem querer desfazer de ninguém, igual a Natan não tem, entendeu? Ele foi um gênio. Ele tinha muito gosto e ele tinha muita... Depois quem fazia os desenhos era a filha dele, que morreu muito cedo, a Miriam, que era uma desenhista espetacular e tinha muito gosto. Então não tinha nada parecido na época com o que ele fazia. Eu lembro que na época eu estava lá, tinha coluna na Gazeta do Povo, eu dei uma nota dizendo assim, Norma Camargo disse não à bonequinha de luxo. Não, o seu Natan brincava comigo porque ele lançou uma coleção de sapatinhos maravilhosos, uns berloquezinhos para pendurar, ou em pulseira ou no pescoço.
E eu fiz um lançamento na loja do Miller, claro, na época, na época do Miller, que foi um sucesso absoluto. Curitiba inteiro comprou sapatinho. O senhor Natan ligou no dia seguinte e falou: minha filha, se eu soubesse que você era boa de vender sapato, teria aberto uma sapataria. E não uma joalheria. E não uma joalheria. Vendeu sapato para o Curitiba inteiro. Então tem umas histórias, né? Eu tinha uma gerente que era minha subgerente, a Yara Goldbaum, você lembra, também faleceu muito jovem, que me deixou completamente arrasada. Ela ficava na vitrine ali, ela era uma mulher muito bonita, aliás, a minha equipe toda era muito bonita. E ela ficava encostada ali na vitrine do lado de fora, chegava, minha filha, aquela ali é a gerente, apontava para mim, aquela é a gerente? Não, meu senhor, gerente sou eu, aquela é a dona. Então eu criei uma fama mesmo. Já era uma fake news, né? Já era uma fake news na época. Porque era indissociável. Sim. Eles o nome achavam da que era Norma, dona. Era a dona. Era meio que indissociável o nome da Norma com o da Natan, né? Era. Então as pessoas achavam Norma que você Natan, já Norma dizia. Natan, Eu acho que nem uma joalheria em Curitiba tem até hoje uma figura emblemática como a Natan teve a Norma, né? Você entra numa loja, você tem lá uma equipe muito bem preparada, gerentes, atendentes e tudo mais. Mas só a Natan teve você, né? Uma figura que conhecia o nome e o sobrenome, né? Meu pai era um cara que fez muito sucesso em Curitiba na área dele. Ele era um jornalista, inclusive tinha uma coluna do Meu Degrau nas Gerais, que era assim muito badalada na época, que era na Gazeta, não era da Gazeta, o Estado do Paraná, não lembro. E depois, com o passar dos anos, ele foi chefe de gabinete de Jaime Canet, e o papai foi muito famosinho na área dele. E era um cara muito, super benquisto. E famoso pela verve também, né? Pela verve, era rápido nas respostas. E ele era conhecido, né? Que o papai era assim: Pedrinho, você vim do velório. Mas velório de quem? Do fulano. Morreu? Não, meu filho, enterraram vivo. O papai era assim, tipo isso. Não morreu, enterraram vivo. E ele tinha umas coisas. E outro dia eu tive que escutar isso dentro de uma festa, de uma pessoa muito amável. Norma Camargo, você é tão chique, que personalidade maravilhosa. Às vezes um pouco rude, e na frente de todo mundo. E eu que disse: meu Deus, sabia? Você é isso, aquilo, mas às vezes um pouco rude. Então aí eu lembro do papai, de vez em quando eu dou umas de Pedrinho. Mas Norma sempre foi muito franca. Você sempre foi muito eu franca, adoro, né, dizer Norma? a verdade. Diz que dizer a verdade, mas não adianta você querer dourar a pílula. Tá certo que você não pode ser grosseira nem nada, mas dizer as verdades, muito pouca gente fala hoje em dia, né, Reinaldo? Dizer a verdade, eu acho que você proporciona crescimento. É uma arte, né? Porque às vezes você diz a verdade e pode machucar a pessoa. Lógico, e pode... Mas não adianta você querer dourar uma pílula. Tem pessoas que realmente são agradáveis, são pessoas simpáticas, eu sei que... Mas não tem muita noção das coisas, eu não tenho muita paciência. E você diria, Norma, que que com a idade isso vai se refinando, essa... Vai se refinando, não, você vai ficando mais exigente. Mais exigente. Com a idade vai. Não sei, porque você vive muita coisa, né? Sim, você vê muita coisa. No sentido de já não ter paciência para certas coisas, para certos comportamentos. Não, eu, por exemplo, sou pavio curto para certas coisas, então tem horas que é melhor ficar quietinha, né? Norma, o que você considera, é uma pergunta para os dois, mas primeiro você, o que você considera elegante e deselegante hoje? Olha, eu acho que elegante é uma pessoa super bem educada, em primeiro lugar. Não é a roupa, não é a etiqueta, não é nada disso. É a educação, é a gentileza, é você chegar num lugar e cumprimentar as pessoas, você sair do lugar e até logo, você entra num qualquer lugar,
tem alguém, bom dia, boa tarde. Isso eu vejo muito no Rio de Janeiro, engraçado. As pessoas a gente percebe a diferença do tratar as pessoas no Rio de Janeiro e Curitiba. Aqui, dificilmente você é cumprimentado em qualquer lugar que você entra. As pessoas não são gentis. E no Rio de Janeiro é impressionante. Isso é verdade. Qualquer porteiro, qualquer motorista, bom dia, boa tarde, sabe? Então, isso para mim hoje em dia é o principal. As pessoas não têm esse tipo de comportamento. É o comportamento. Foi essa a pergunta que você me fez. E deselegante. E deselegante é esse tipo de gente que, sabe, você escolhe para quem se dirigir. Você não pode fazer distinção. É ou não é? Tá certíssimo. Isso é uma pessoa que, sabe, dependendo, tem pessoas que quando me vê saem correndo feito loucos. Não é bem assim. É ou não é? Vem correndo, quer tirar uma foto, vamos, não sei o quê. Não é assim. Você tem que ter uma certa desconfiômetro. Mas é que você é uma pessoa, como eu já falei aqui, e acho que o Eliseu também, né? Você é uma pessoa que está em todos os eventos, e quando alguém te vê, claro que hoje em dia, né, com essa moda de selfie, né? Todo mundo quer fazer uma selfie com a Norma, quer mostrar que saiu numa foto, né? Quer postar uma foto com você e tudo mais, né? Isso é... Então eu acho que precisa tomar cuidado. As pessoas têm que ter o mínimo de noção, de compostura. E você, Eliseu? Você também. Depois de tudo que a Norma descreveu, eu absolutamente concordo com ela. Eu acho que você ser elegante é você ter um olhar assim mais próximo com as pessoas, você ter um cuidado com as pessoas, né? Você ter empatia, você compreender. Como ela falou também, você ter bom senso, né, nas suas ações, no que você faz. E infelizmente isso vem se perdendo até por conta da internet. Hoje as pessoas se acham no direito de massacrar, de derrubar, de cancelar qualquer pessoa. E é muito triste, né? Então isso para mim é extremamente deselegante. Essa falta de cuidado com as pessoas. O que vocês percebem no comportamento das pessoas com as redes sociais hoje? Vocês dois são muito presentes nas redes sociais, né? Como muita gente, eu também sou, enfim, mas vocês postam muito, né? O dia a dia de vocês. Eu posto bastante. Eu me policiei demais, viu? Bessa, com o negócio de Facebook não tenho mais. Porque eu tenho muito medo de live, dessas coisas. Então eu me policiei. Você ao vivo deve ser um perigo, né? Ainda bem que estamos gravando. Então, mas aqui não tem edição, né? Falou, vai pro ar. Na verdade, eu posto realmente coisas que eu acho que eu posso postar. Meus filhos são contra. Você sofreu um assalto, né, Norma? Muito sério. E foi depois de uma live dentro da minha casa que eu abri. Então, ali, eu acho que a pessoa que leva um baque desse tem que aprender com alguma coisa, né? Então, desde ali não tenho mais Facebook, só lido com o Instagram e o WhatsApp com as pessoas que eu realmente convivo. Não quero saber de não sei quantos mil seguidores, não tenho o menor interesse nisso. Eu faço questão dos meus amigos ali me seguindo e até posto coisas que eu acho que valem a pena postar, porque viagem, por exemplo, eu acho que a gente deve postar porque são lugares que a gente conhece e que quer que os amigos possam fazer a mesma coisa. E é uma coisa... É ou não é? Para se compartilhar. Agora, mesmo, né? Dentro da minha casa, não. Não é para se exibir, né? Não. Porque eu acho que tem muita gente que se exibe... Para se exibir, pura não e é o caso. Né? Não sei se o Eliseu concorda, mas... Concordo, totalmente. E eu, no meu caso, assim, como eu sou médico, eu tenho 2... perfis nas redes sociais. Tem o meu pessoal, né? E tem o da clínica, onde já há mais ou menos 6 anos eu faço quase que semanalmente um vídeo. Com conselhos. Conselhos. Aí é diferente. De vida saudável. Exatamente. Agora, você sempre foi um vaidoso assumido, né, Eliseu? Sempre. Sempre me cuidei. Não, mas vaidoso que eu digo no sentido de
de gostar de aparecer, assim. Você nunca teve problema em... Não, nenhum. Porque tem gente que gosta, mas finge que não gosta. Nenhum. Inclusive, teve até uma época... Você quer tirar uma foto minha, mas pra quê? Mas no fundo a pessoa quer tirar. Até como? Não, imagina! Nós sabemos! Até teve uma época que tinha um colunista muito famoso, no jornal muito famoso daqui, que eu aparecia bastante e gostava. Um tal de... Reinaldo Bessa, não sei se você conhece. Eu sempre fui um vaidoso assumido. E esse trabalho que eu faço, só voltando um pouquinho lá na questão da live. Dos vídeos que eu semanalmente eu gravo, isso me traz muito prazer, sabe? Poder ajudar um pouquinho as pessoas, poder orientar do conhecimento que eu fui adquirindo. Que aí você está falando para não pacientes teus. Né? Exatamente. E teve um vídeo meu, que há mais ou menos 6 meses, que ele viralizou e hoje está com 2.300.000 visualizações. Isso me deixou muito feliz, né? E outros vídeos que eu fiz de lá para cá, com 200.000, 100.000, 300.000 visualizações. Então, e creia, pouquíssimos haters, sabe? Pouca gente que fez comentários desabonadores. Então, eu fiquei feliz. Os haters hoje em dia, né, são... você pode bloquear, pode excluir, ok? Não, mas eu digo, não tem quem não tenha haters, né? Mas eu fiquei feliz porque foram pouquíssimos, né? Espero que continue sendo pouquíssimos. Mas esse é um trabalho que me traz muita satisfação. Se Jesus tivesse um Instagram, ele teria haters também. Muitos. Qualquer pessoa. Mas, enfim, eu acho que a gente está quase aqui chegando ao final, mas tem muita coisa ainda que eu gostaria de falar. Mas, assim, a ideia de trazê-los aqui, né, era justamente, como eu disse no início, a Norma era uma entrevistada que eu estava... namorando faz um tempo. Norma, quero te levar lá no meu programa, assim e tal. Falou mesmo. E eu estava querendo vir. Porque você antes... Esse tipo de entrevista você nunca fez comigo. Nunca fiz. A gente fez muitas entrevistas. Assim, passando no Jet Set, né? Isso. Mas esse tipo de entrevista... Eu já te entrevistei no Burj Al Arab, né, lá em Dubai. Já entrevistei numa duna em aquela duna, Marrocos. Né? Aliás, foi uma foto belíssima que você postou, que você que você publicou na tua coluna da Norma nas dunas. Nas dunas de Dubai. Ou não sei se foi acho que de Dubai. Acho que de Dubai. Mas já estivemos em Moscou, em São Petersburgo, Nossa Senhora, que maravilha. República Tcheca, né? E fizemos grandes viagens. Né? E assim, e sempre, né, com viagens com conteúdo, né? Eu me lembro que nós assistimos o Barbeiro de Sevilha na Ópera de Viena. Foi um espetáculo. Foi né? Maravilhoso. O Barbeiro de Sevilha acho que foi em São Petersburgo. São Petersburgo. Isso, na Ópera de Viena foi outra ópera. Achamos muito bonito. E... Por falar em ópera, eu vou assistir uma ópera esse ano. A convite, sabe de quem? Da minha neta de 12 anos. Olha só. Isso é importante. Minha netinha de 12 anos, que mora em Paris. O sonho dela é assistir uma ópera na Arena de Verona, vovó, junto com você e com a vovó Sueli. Ela tem só 12 anos. Que maravilha, hein? E já se interessa por ópera. Já né? estamos indo. Porque hoje em dia essa geração, né, né, tem tantos gêneros musicais aí, alguns de gosto duvidoso, né? Mas enfim. Então nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Bom, mas sendo neta de quem né? Lógico. Claro que não ia gostar de sei lá. Né? Dizem que a fruta não cai distante do pé. Eu não vou falar aqui porque senão vão dizer que eu estou sendo preconceituoso com um determinado gênero musical. Mas, enfim, Norma, e assim, você... Eu acho que se você um dia vier a escrever esse livro, né, que o Antônio... Eu tenho que pôr alguém do meu lado para escutar. Então, olha, tem muita gente que gosta de escrever livro, aí já pode ficar antenado. Mas um bom título seria aquele, né, do Pablo Neruda, né? Confesso que vivi, é mais ou menos por aí. Por aí, confesso que vivi. Eu acho que poderia acrescentar, confesso que vivi, reticências e muito bem. E muito bem. O que falta para você na sua vida, Norma?
Olha, falta nada. Falta uma mudança que eu vou fazer agora no final do ano com o meu marido para Balneário Camboriú, pertinho das minhas filhas, que eu acho que vai me dar mais um up. Porque vai ser um movimento grande fazer essa mudança, não é brincadeira. Mas eu estou bem animada e consegui fazer com que o Marins Camargo dê uma, assim, acordada, porque a gente não pode parar, né? Não pode parar. Então isso vai ser um passo à frente, porque não vai ser brincadeira, uma mudança. Eu estou há 18 anos nesse apartamento e o que eu tenho que levar para lá não é brincadeira. Aliás, esse apartamento que você mora está à venda. Ah, está à venda? Olha, está à venda. É uma vendedora nata, né? Ou Natan. Uma vendedora nata e Natan, né? Está à venda. Está à venda. Mas eu ia falar o seguinte, esse apartamento pertenceu a uma figura também, outra figura emblemática muito da emblemática. sociedade curitibana. É a Yolanda Piccoli. Ela morou lá e essa história é muito bom não sabia contar. Eu não sabia disso. A primeira vez que eu entrei nesse apartamento foi em 1980, antes de abrir a loja. O seu Natan falou: Norma, eu tenho uma clientona lá em Curitiba que gostaria que você visitasse. Aí eu fui visitá-la. Quando ela abriu a porta e eu olhei aquela sala, eu falei: meu Deus, era tudo que eu queria, era morar nesse apartamento. Imagine, anos depois, eu morava na casa do Júlio Peckman, que era maravilhosa. Anos depois, nós compramos esse apartamento. Você morava ali próximo, inclusive. Uma quadra para baixo. E agora ele está à venda. Eu não sabia disso, que história incrível, né? Então... E ela comprou a joia e eu comprei o apartamento mais tarde. Então, já na sequência aqui do meu programa, entra no ar o Mercado Imobiliário de Canto a Canto, apresentado pelo meu amigo Canto. Então, é ele que já fica esperto. O Canto, meu amigo Canto. Então, ele pode saber. Ele já vai ficar interessado. Ele que vai lá ver meu apartamento. Tá certo. É um apartamento... maravilhoso. Maravilhoso, eu conheço. É um apartamento, né, de primeiro andar. Primeiro andar, 4 garagens, 311 metros quadrados dentro do apartamento. A planta total dele deve ter quase 500 metros quadrados. E acho que vai ter um sobrepreço por ser da Norma Camargo. Nesse apartamento viveu Norma Camargo com todas as duas grandes figuras, né? Yolanda Piccoli e Norma Camargo. Olha só, meus amigos, infelizmente chegamos ao final aqui do programa. Eu espero que eu tenha conseguido extrair de vocês, especialmente de você, Norma, um pouco do que eu queria passar aqui para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores, né? Porque a gente está também no YouTube, né? Então, quem está nos assistindo aqui, aliás, Norma elegantíssima, né? Como sempre, né? Veio toda produzida, né? Norma elegante e redundância. Não poderia ser diferente. Depois que eu caí estatelada, toda paramentada, não viria aqui de outra forma. É verdade. Mas, olha, muito obrigado por terem dedicado, especialmente você, Eliseu, né, que tem uma clínica concorrida lá. Eu sei que a agenda de médico é complicada, né, para vir aqui hoje bater esse papo com a gente aqui no Grandes por Bessa. Muito obrigado. Espero que você volte numa outra ocasião, pelo menos, né? Claro, eu venho com o maior prazer, a hora que você quiser. Muito obrigado. Só me chamar. Eliseu, obrigado também. Obrigado. É muito bom, né? É um bate-papo entre amigos, né? A gente se conhece há tantos anos. Enfim, viajamos juntos e temos uma convivência muito bacana e foi muito bom. Muito obrigado. Muito feliz por ter estado aqui. Obrigado. O Grandes por Bessa de hoje, deste sábado, 15 de junho, vai ficando por aqui. Vem aí, como eu disse há pouco, meu amigo Carlos Eduardo Canto com o seu mercado imobiliário de canto a canto. Um ótimo final de semana e a gente volta no próximo sábado. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.